Investidor com mais de 50 anos, quando que é melhor comprar ações e quando é melhor comprar fundos imobiliários? A origem desse vídeo veio da pergunta da nossa amiga Valéria. Eu sou 50+ e aprecio demais os seus vídeos. Poderia comentar quando seria melhor e em que momento nós, idosos, tendo apenas renda física, poderíamos ou deveríamos pensar em fundos imobiliários, por exemplo? Quais seriam os critérios para dar esse passo? E essa pergunta da Valéria foi muito boa. Beijo, Valéria, porque independente da idade, essa é uma dúvida que muita gente tem, principalmente quem está iniciando. Quando investir em ações e quando investir em fundos imobiliários e por quê? Primeiro a gente tem que entender as configurações de cada um. Então vamos começar pelas ações. Existem basicamente dois tipos de ações, as ações de crescimento e as ações pagadoras de dividendos. Existem, claro, outras subcategorias, mas eu vou falar aqui de forma bem simples e bem resumidinha, só para explicar o conceito de cada uma delas para você entender. As ações de crescimento, obviamente, elas terão um foco em reinvestir na empresa, no propósito de expansão, de aumentar, de crescer. Consequentemente, não vai ser um objetivo da empresa repassar grandes proventos, grandes dividendos para os seus acionistas. Até pode entregar algum dividendo, mas não vai ser esse o grande objetivo. Em contrapartida, tem as empresas que têm por objetivo entregar boa parte dos seus lucros em proventos para os seus acionistas. E também não significa que ela vai deixar de reinvestir na própria empresa. Mas, como eu disse, sempre vai haver uma tendência maior, um objetivo maior. Não quer dizer que uma coisa anula a outra, mas cada empresa tem o seu objetivo maior. Por exemplo, VEG. VEG3 é uma blue chip que é considerada hoje das maiores e melhores ações da Bolsa Brasileira e é uma empresa muito forte. E ela tem por objetivo o crescimento, então ela está sempre inovando, ela é uma empresa que cresce a cada semestre, sempre com lucros recorrentes. Boa parte do seu portfólio, inclusive, é associado ao dólar. Então, sem dúvida, ela é uma grande empresa com um foco em crescimento, mas ainda assim, ela repassa um pouquinho em forma de provento para os seus acionistas. Não é muito, mas ela paga semestralmente dividendos e juros sobre capital próprio. Geralmente, ela costuma pagar em agosto e março. O dividend yield da VEG nos últimos 12 meses foi de 1,87%. Então, percebam que é um dividendo pequeno, porque, como eu disse, o foco dela está em crescer, em expandir cada vez mais. Já a Itaúsa, por outro lado, também é uma empresa sempre muito forte, que está sempre inovando, porém agora a gente está falando de uma grande empresa que repassa uma grande parte do seu lucro em forma de proventos. Ela entregou para o acionista nos últimos 12 meses quase 9% no seu dividend yield, e isso também sem deixar de reinvestir nela. Claro que não na mesma proporção de VEG, mas também é uma excelente empresa e, como a gente viu, agora com foco em repassar dividendos. O repasse de dividendos das ações são de formas aleatórias, não existe uma regra fixa e rígida para as ações. Cada empresa tem a sua própria regra, a sua própria configuração e a sua própria forma de repassar esse provento. Inclusive, as empresas também não têm a obrigatoriedade de pagar mensalmente. Pode pagar cada trimestre, semestre, uma vez por ano. Além dessa premissa da empresa ser ou de crescimento ou pagadora de dividendos, a gente tem também a categoria do setor, se é um setor cíclico ou não cíclico. E é muito importante que você entenda isso. Empresas cíclicas são empresas que oscilam e elas variam de acordo com os ciclos de mercado. Elas têm fortes tendências às inclinações da época de mercado. Então grava assim, ó, uma empresa cíclica, ciclos de mercado. Faça essa associação que você não esquece mais. Por exemplo, no cenário de Selic baixa, o consumo tá bombando, a economia controlada, as pessoas consumindo, comprando, viajando mais, é um excelente cenário, por exemplo, para varejistas, Casas Bahia, Lojas Renner, Magazine Luiza, companhias aéreas, Gol, Azul, enfim. Já em cenários como agora, crise na economia, conflitos políticos, Selic nas alturas, o pessoal fica muito mais cauteloso. Ninguém fica comprando exageradamente. Ou seja, o consumo ele está, de certa forma, freado. Então, para essas empresas que eu citei, por exemplo, ainda que sejam excelentes empresas, não estão num bom cenário. Deu para entender? E por isso que elas são chamadas empresas cíclicas. Elas estão sempre correlacionadas ao ciclo de mercado. Elas têm muita influência. Por outro lado, tem as empresas não cíclicas.
cíclicas, que elas não sofrem tanta interferência e elas não ficam à mercê dessa vibe do mercado, entende? E essas empresas são bancos, elétricas, saneamento e seguradoras. Pode ter a crise que for no país, gente, as pessoas não ficam, por exemplo, sem serviço bancário, sem energia elétrica, sabe? Essas empresas de energia, de transmissão que fazem aquelas torres, isso não tem influência com os ciclos de mercado, com o que está acontecendo no país e no mundo. Aconteça o que acontecer, as pessoas elas não vão ficar sem esse tipo de serviço. Já os fundos imobiliários, basicamente, eles são mais simples, porque os fundos imobiliários, majoritariamente, eles são obrigados, por lei, a repassar 95% dos seus lucros para os seus cotistas. E essa renda, ela é mensal. Ou seja, todo mês cai aquele provento ali na sua conta, aquele dividendo fielmente. Entretanto, os fundos imobiliários, eles não vão crescer nas mesmas proporções das ações. Não dá para esperar um crescimento de um fundo imobiliário semelhante a uma empresa, por exemplo. São investimentos distintos, diferentes, com configurações diferentes. A forma de avaliar um fundo imobiliário é diferente da forma como a gente avalia uma empresa, uma ação. Claro que nos dois casos é preciso fazer uma análise bem específica, bem detalhadinha para escolher bons ativos, independente de como eles funcionem. Mas respondendo então de uma forma objetiva a pergunta da Valéria, investidores com mais de 50 anos, quais seriam os critérios para investir em ações ou em fundos imobiliários? Isso vai depender do seu objetivo como investidor. Via de regra, grande parte dos investidores 50 mais, eles já buscam uma renda passiva, uma renda complementar para associar ao seu salário. Dessa forma, o mais interessante então seriam os fundos imobiliários e as ações não cíclicas de setores perenes e que pagam dividendos. Assim, à medida que você vai investindo, você já vai usufruindo dos seus investimentos. E aqui uma dica muito importante. Seria muito interessante reinvestir pelo menos 20 ou 30% desses proventos que caem todos os meses para não desidratar essa carteira e poder, ir acompanhando a inflação. Mas é perfeitamente possível sim investir e já usufruir dos investimentos. Por outro lado, eu também já recebi mensagem de pessoas com 50 mais que gostariam nesse primeiro momento só de acumular capital. Juliane, eu quero juntar, sei lá, dos 50 aos 60 anos, eu quero juntar uma grana e só depois começar a receber essa renda passiva. Por agora eu não preciso dessa renda. Então, dessa forma, seria mais interessante montar uma carteira de ações. Lembrando que as ações, elas sempre vão ter maior potencial de crescimento. E aí você vai investindo naquelas empresas que eu falei para vocês, aqueles setores que são não cíclicos, e você vai acumulando capital, acumulando ações, reinvestindo os proventos, juros sobre capital próprio, as bonificações, tudo isso para você realmente poder juntar um patrimônio e ter essa renda passiva lá quando você quiser. Juliane, mas para eu montar uma carteira de ações pensando em crescimento, eu escolho empresas cíclicas ou não cíclicas? Gente, isso vai depender do seu conhecimento e do risco que você quer correr. Lembrando sempre daquela questão do risco-retorno. Se você for um investidor muito experiente, com muito conhecimento em análise gráfica, análise fundamentalista, para saber a hora exata de comprar, a hora exata de sair dessas ações cíclicas, que, como eu disse, tem muita influência em relação ao país e ao mundo, beleza, pode até ter um ganho um pouco maior, talvez. Mas, se o seu perfil é mais conservador, é um investidor iniciante, não tem muito capital para ficar correndo esse tipo de risco, opte sempre por ações perenes, banco, elétrica, saneamento e seguradoras. Professor Mira, que eu gosto muito de acompanhar ele sempre fala de uma carteira de ações deveria compor pelo menos 12 ações. E aí você dividiria 3 ações de cada um desses 4 setores. Mas na minha opinião, para quem está começando 12 ações, eu ainda acho muito. Para vocês terem uma ideia, eu ainda só tenho 3. Essa semana eu até ia acrescentar mais uma, mas isso fica para o próximo vídeo. Acabou que não deu certo a compra e talvez eu volte a tentar comprar, mas depois eu conto sobre isso. Juliane, eu quero montar uma carteira de renda passiva, mas eu só gosto de ações. Eu não gosto de fundos imobiliários. Mas as ações, elas não pagam todos os meses. Como que eu faço? Também já me perguntaram sobre isso. Dá também, gente. Basta que você monte uma carteira projetando sempre os recebimentos de acordo com as datas desses pagamentos, né? Então você coloca lá uma ação que paga janeiro e agosto, a outra que paga fevereiro, setembro, enfim, e aí você monta esse seu calendário para conseguir receber todos os meses. Mas, claro, sempre com boas empresas. Olha aqui a minha carteira, só para você ter uma ideia, eu só tenho 3 ações e eu já recebo praticamente o ano todo. Eu fiz um levantamento do meu último ano, tudo que eu recebi de provento das ações, sejam dividendos, juros sobre capital próprio ou até mesmo as bonificações, e só ficaram 3 meses do ano sem receber, que foi fevereiro, setembro e dezembro.
dezembro. O restante do ano eu recebi renda passiva das ações todos os meses. Então percebam que os critérios eles vão estar linkados com o seu objetivo pessoal de investidor. Quero renda mensal, fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos. Quero uma carteira para acumular capital. Foca mais nas ações. Gente, se inscreve aqui no canal para não perder nada. Eu sei que é chato todo vídeo ficar falando, às vezes até é chato para mim, mas vocês não têm ideia do quanto que isso me ajuda, tá bom? Se inscreve para não perder nada, deixa o like nesse vídeo se você gostou. Espero ter ajudado. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo.